Queridos amigos, queridas amigas, muita paz. Mis hermanos y mis hermanas, que le muestre Jesús nos bendiga hoje e sempre. Peço licença a todos para falar em português, homenageando nesta tarde a grandiosa obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Quando esta obra foi lançada no dia 1º de agosto de 1865 e teve a sua 4ª edição como edição definitiva sob a coordenação de Allan Kardec, e se nos transportarmos a esse momento do lançamento do livro, certamente nós estaremos observando a obra que Allan Kardec começou a preparar quando ele recebeu aqueles 50 cadernos lá em torno do ano de 1855. Ali começava a obra O Céu e o Inferno, com o trabalho de observação empírica de Allan Kardec em torno não só do que ele recebera escrito, mas das sessões mediúnicas que ele passara a coordenar nos 2 primeiros anos, e, na sequência, após o lançamento de O Livro dos Espíritos, com a fundação e abertura da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Allan Kardec dedicava-se cada vez mais a observar a miríade de espíritos que se comunicavam nas reuniões que ele coordenava e aqueles outros com os quais ele tinha contato através das diversas correspondências que ele recebia. Correspondências que vinham não apenas da França, dos núcleos de Lyon e Bordeaux, que se tornaram uma espécie de núcleos acessórios ou assessoradores da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas dos núcleos que se espalhavam por toda a Europa, pelo norte da África, e correspondentes que Kardec tinha, àquele momento, em lugares que eram inimagináveis. Allan Kardec tinha, conforme demonstrado na Revista Espírita, correspondentes no Peru, correspondente nas Ilhas Maurício, que são pequenas ilhas praticamente perdidas no Oceano Pacífico, e tinha correspondentes no lugar em que hoje denominamos de Vietnã. Foi essa correspondência profícua e a sua observação intensa das comunicações dos espíritos que o levou a consolidar a obra O Céu e o Inferno, com 2 partes, sendo a segunda parte aquilo que nós poderíamos chamar a demonstração dos dados a partir dos quais Allan Kardec construiu toda a primeira parte desta obra, desdobrando o Livro dos Espíritos. Queremos lembrar a importância dessa obra ter aparecido na segunda metade do século XIX, na França, e no circuito de ciência e de produção que se fazia na Europa. Allan Kardec está ao lado dos desenvolvedores da ciência da segunda metade do século XIX, aquele momento em que investigava-se a vida, e podemos dizer que Allan Kardec levou essa investigação àquilo que nós poderíamos chamar a uma 3ª dimensão. Ele é contemporâneo dos estudos no campo da microbiologia que levaram os estudiosos da ciência a enxergar, com o auxílio de microscópios, aquilo que não vemos e que não se via a olho nu. Kardec é também contemporâneo dos estudiosos que começaram a sistematizar uma psicologia experimental, observando aquilo que não se poderia ver de forma visível, como uma doença que tem uma sintomatologia no corpo físico, mas que se manifestava na mente, que se manifestava no discurso e nas palavras daqueles que eram acometidos por doenças mentais. Allan Kardec, então, nesse contexto, enxerga a vida numa outra dimensão, na sua inter-relação com o mundo físico e, mais especificamente, nas comunicações dos espíritos em torno daqueles com quem eles estavam ali convivendo. Então, são as evidências empíricas, as observações feitas por Kardec, com base no método científico e com observações e anotações rigorosas,
e, mais ainda, a chamada validação cruzada, um procedimento científico de alta relevância em seu tempo e nos dias de hoje, porque Allan Kardec nos traz as experiências que, como dito antes, não apenas ele observou em loco, mas aquelas também que, a partir das correspondências e vindas de grupos espíritas e de grupos mediúnicos sérios, encontraram a acolhida e análise do codificador. Essa obra, então, O Céu e o Inferno, é uma obra que nos enseja um grande trabalho de pesquisa e de análise do codificador. E aqui, para nós termos uma ideia, olhamos para a folha de rosto dessa obra importante, na sua primeira edição, e queremos destacar o que é comum em todas as obras da codificação feita pelo codificador, que é a ementa do livro. Vejamos que aqui, nesse destaque central, está a ementa. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas, sobre anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Esse é, então, o resumo da obra que Allan Kardec nos traz já na sua folha de rosto, e demonstrando o diálogo que a doutrina dos espíritos faz, não apenas com a ciência, mas com a nossa história, que vem da descrição judaico-cristã, traz uma epígrafe de Ezequiel. Por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta e que deixe o mau caminho e que viva. Com isso, então, Kardec nos faz ver que essa obra tem a sua preparação através dos vários números da Revista Espírita. Uma obra que está anunciada não apenas pelo seu lançamento, mas porque os textos básicos, por exemplo, o texto sobre o céu, o texto sobre a morte ou o passamento, as várias comunicações ou depoimentos dos espíritos foram largamente publicadas na Revista Espírita em vários anos, e depois esses textos foram trazidos para essa obra, desdobrando, como sabemos, a 4ª parte de O Livro dos Espíritos. Essa, então, a obra que Allan Kardec nos lega em 1º de agosto de 1865. E se observarmos aqui, na primeira parte, nos seus 11 capítulos, veremos que o codificador começa no primeiro capítulo com esse tema essencial às nossas vidas, o porvir e o nada, ou o futuro e o nada. E vai desdobrar essa ideia, como todos sabemos, demonstrando-nos a realidade do mundo espiritual que nos cerca e que nos aguarda após essa existência corpórea. E vai demonstrar como essa ideia se materializa nos vários depoimentos dos espíritos que estão coligidos, esses depoimentos, na segunda parte, a partir do 2º capítulo. Esta é uma obra essencial em termos de codificação espírita, porque somos guiados, a partir do capítulo 1, pelo raciocínio muito profundo de Allan Kardec e, ao mesmo tempo, muito didático, nos conduzindo a perceber que as ideias tradicionais com as quais nós fomos criados nessa existência e que trazemos certamente de muitas outras existências, de que um tribunal nos aguarda após a vida, a doutrina espírita, de forma consoladora, faz com que essa ideia se desmonte à nossa frente por mostrar que a nossa atuação nesta vida é que é o nosso próprio tribunal, ou a nossa consciência. Ou, dizendo ainda com as palavras de O Livro dos Espíritos, na resposta à questão 621, as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. E se buscarmos o próprio Livro dos Espíritos, na questão 115, em cuja resposta os espíritos que assessoravam o codificador nos dizem que todos nós somos criados simples e ignorantes e temos como destino a perfeição. E para essa perfeição, Deus dá a cada um de nós uma missão com o fim de, progressivamente,
nos aproximarmos, aliás, conhecermos a verdade, e dele nos aproximarmos. Então, Allan Kardec, nesta obra, de forma didática, nos conduz ao entendimento de muitas outras questões, mas nesta tarde eu destacaria de forma especial essas duas questões do Livro dos Espíritos. Primeiro, o entendimento de que as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. E segundo, o de que todos nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, mas já dotados dessa grande carga, desse grande sistema, digamos assim, operacional, que são as leis divinas, que nós vamos descobrindo paulatinamente a partir das nossas próprias experiências. E quanto mais as descobrimos, quanto mais as acolhemos, quanto mais as vivenciamos, nos aproximamos da verdade, ou seja, nos aproximamos do conhecimento de que Deus está em tudo e a tudo preside no universo. Então, essa obra, O Céu e o Inferno, vai também nos trazer, no seu prefácio, a informação de que o título desta obra indica claramente o seu objetivo. Nela reunimos todos os elementos destinados a esclarecer o homem quanto ao seu destino. Como em nossas publicações anteriores sobre a doutrina espírita, nada colocamos neste livro que seja produto de um sistema pré-concebido ou de concepção pessoal, que, aliás, não teria nenhuma autoridade. Tudo foi deduzido da observação e da concordância dos fatos. Portanto, se entre nós há ainda alguma dúvida sobre a organização da codificação espírita e, mais especificamente, sobre as suas ideias, todas elas, como diz Allan Kardec, baseadas em fatos, observemos o que está no prefácio dessa obra, de que tudo o que ali se coloca, como nos demais livros da codificação, resultam da observação e da concordância dos fatos. Queremos ainda destacar o vínculo dessa obra com o Livro dos Espíritos. Este contém as bases fundamentais do Espiritismo. É a pedra angular do edifício. Era preciso dar-lhe maiores desenvolvimentos e deduzir todas as suas consequências e aplicações mediante o ensino dos Espíritos e novas observações. Vejamos aqui que Kardec demonstra o trabalho contínuo que ele estava fazendo e que fez. E se nós bem pensarmos as condições em que ele trabalhou, lançando uma obra e já na sequência trabalhando na seguinte ou na sua reedição ampliada, como o caso do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que antecederam O Céu e o Inferno, a própria Revista Espírita como grande laboratório de publicação e de correspondência, vemos o trabalho incansável de Allan Kardec nos falando de que precisava desdobrar os ensinos mediante novas observações. E aí acrescenta, fiz o que fizemos em relação ao Livro dos Médiuns e com o Evangelho segundo o Espiritismo, no tocante a pontos de vista especiais. É o que fazemos nesta obra sobre outro ponto de vista e é o que faremos sucessivamente nas demais obras que restam a publicar e que virão no seu tempo. Dessa afirmativa, que também está no prefácio de O Céu e o Inferno, destacamos a lucidez do codificador ao entender, naquele momento, a dinâmica do conteúdo espírita sendo produzido, sendo desdobrado, as obras que viriam, a lucidez de Kardec ao ter essa visão do que lhe caberia fazer, porque certamente ele tinha noção da missão que estava em suas mãos e do tempo, mais ou menos, que ele tinha para realizá-la. Então, esta obra extraordinária que segue na nossa homenagem nesse 11º Congresso Espírita Mundial. E aí queremos destacar mais especificamente de O Céu e o Inferno 4 pontos que nos parecem essenciais para a compreensão desta obra. A primeira delas é exatamente o porvir e o nada, o tema do primeiro capítulo, quando Allan Kardec vai, então, nos conduzir num raciocínio extremamente didático
para que nós raciocinemos sobre as 3 alternativas que são colocadas para a humanidade. A primeira alternativa é a daquela de que nada existe além da morte, que é a alternativa materialista. Esta é a única vida e, portanto, cumpre viver de forma excessiva o aqui e o agora. E, como nós bem sabemos, essa alternativa não encontra amparo em nenhum momento da história da humanidade. Todos os grupos sociais, todas as raças, todas as nações sempre tiveram as suas histórias sobre a vida após a morte e, mais do que as histórias, as evidências da vida após a morte. Então, a primeira alternativa, mostra Allan Kardec, ela não traz, primeiro, nenhum conforto à humanidade, porque o que faríamos todos nós se soubéssemos que, após esse dia tão extraordinário, nada mais existiria para nós se desencarnássemos hoje? Essa não é uma alternativa consoladora. E muito interessante refletir sobre isso, porque na segunda parte do livro Céu e Inferno, entre as comunicações dos espíritos suicidas, há uma comunicação de um espírito que se diz ateu e que houvera feito o autoextermínio porque acreditava que não existia nada mais após a morte. E qual não é, não apenas o seu sofrimento no desligamento do espírito em relação ao corpo, mas, sobretudo, qual não é a sua decepção porque ele havia encontrado a vida estuante. É muito interessante porque ele se decepciona num primeiro momento, porque toda a sua ideia havia sido rompida, havia caído. Mas, ao mesmo tempo, esse espírito, em sua comunicação, enseja a sua percepção de que, a partir dali, ele tinha uma outra consideração sobre a vida. E a terceira, aliás, a segunda hipótese sobre o futuro para cada um de nós, uma hipótese colocada por alguns grupos sociais e que Kardec demonstra também que não encontra nem evidência científica nem histórica, é que nós podemos sobreviver à morte, mas estarmos integrados no todo universal. Seria a ideia panteísta e Allan Kardec igualmente apresenta a refutação, para, enfim, nos conduzir no primeiro capítulo de O Céu e o Inferno e ao longo de toda a obra, nos mostrando que nós não apenas já vivemos outras vidas, mas nós sobreviveremos a esta vida e, o mais importante, a esta experiência reencarnatória, melhor dizendo, considerando aí a vida como todo o percurso evolutivo do espírito. E o mais importante é que voltaremos à vida na Terra. Para muitos dos que aqui estamos, voltaremos à experiência na Terra. O segundo ponto importantíssimo de O Céu e o Inferno é exatamente essa proposta originalíssima da doutrina espírita que o codificador denomina de Código Penal da Vida Futura. Um texto organizado à semelhança, de fato, de um código civil, de um código jurídico, com 33 itens ou 33 artigos, dos quais Allan Kardec vai nos apresentar um conjunto de decorrências da hipótese que ele prova e que está devidamente consubstanciada na literatura espírita e nas experiências que nós temos, de que sobrevivemos à morte, de que nos comunicamos com aqueles que estão no nosso entorno, que somos nós mesmos os responsáveis pelas nossas atitudes, que não há um tribunal exterior para julgar as nossas ações. Então, Kardec organiza o Código Penal da Vida Futura e que nós poderíamos aqui resumir esses 33 artigos em 5 ou 6 temas. O primeiro deles é que o sofrimento ou a infelicidade é correlativo, é proporcional às nossas imperfeições. Quanto mais imperfeitos, mais sofrimentos, mais infelicidades. E quanto mais vamos nos aperfeiçoando, mais vamos superando as imperfeições e a infelicidade, encontrando-nos com aquele destino que nos está descrito na questão 115 de O Livro dos Espíritos. Depois, nós vamos encontrar no Código Penal da Vida Futura a correlação de causa e efeito entre as nossas ações.
aos atenuantes e aos agravantes, mas toda a ação nossa tem as suas consequências, em relação às quais nós somos responsáveis, tanto as boas consequências das boas ações, quanto as consequências que são resultantes das ações equivocadas. Depois nós temos o que é mais importante e originalíssimo, e que só encontramos na doutrina espírita: as etapas de regeneração, o arrependimento, a expiação e a reparação. E ao longo de toda a obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec vai destacar a importância do arrependimento para os nossos atos, quaisquer que sejam eles, e quer esse arrependimento se dê na vida física ou na vida espiritual. Ele é uma espécie de restart na nossa vida, a partir de uma ação em que nós nos avaliamos, como foi dito na mesa de hoje de manhã, num processo de autoacolhida e de autoconhecimento, nós nos colocamos já numa forma de predisposição a recomeçar a ação anterior. E aqui, já fazendo um link com a obra da mentora Joana de Ângeles, toda a obra dela psicografada por Divaldo Franco, o arrependimento apresentado por Allan Kardec, e insiste a mentora, não significa culpa, significa autoanálise no sentido proativo. E, além de nos apresentar essas etapas da regeneração, no Código Penal da Vida Futura, Kardec nos diz algo muito importante. No item 29 desse código: a misericórdia divina é infinita, mas não é cega. O que significa dizer que todos nós, todos os espíritos, nós teremos as chances necessárias ao nosso processo de evolução, e nenhuma delas será negada para nós. A misericórdia divina é infinita, mas não é cega, e não deixará também que nenhuma ação fique para trás sem ser recuperada. O terceiro ponto importantíssimo dessa obra é o estudo que Kardec faz sobre o momento do passamento, ou o momento específico do que chamamos de morte, o desligamento do corpo do espírito. Um texto que nós deveríamos ler nos dias de hoje ainda, porque Allan Kardec trata aqui do evento para que nós melhor o compreendamos. No texto, ele diz que muitos espíritas não temem a morte em si, mas temem o momento exato em que o espírito se desprenderá do corpo. E como isso se dará? E os depoimentos dos espíritos que são coligidos nessa obra nos demonstram isso. Allan Kardec não nega, com esse estudo, o sentimento que nós temos para com a morte, que denominamos de luto, e nos conduz a que nós entendamos como se dar esse processo como um início de uma pedagogia da nossa educação para o desencarne. E, por fim, o livro traz os depoimentos dos espíritos, são 66 comunicações selecionadas para o céu e o inferno. Aqui os destaques sobre o Código Penal da Vida Futura, que já fizemos de forma geral, destacamos apenas que o arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Queremos agora destacar as vozes dos espíritos na segunda parte. Como dissemos, 66 comunicações, e já destacamos que Allan Kardec começa com os espíritos felizes e traz 17 depoimentos, e esse é o maior número de depoimentos nessa coleção de 66, o que é para todos nós muito instrutivos. E quando nós lemos esses depoimentos, nós percebemos que os espíritos que Allan Kardec denomina de espíritos felizes são aqueles que, ao longo de sua vida, praticaram o amor e fizeram a caridade. Se nós trouxéssemos aqui como um recurso auxiliar a noção de planejamento reencarnatório, que aparece no livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós diríamos que esses são espíritos que cumpriram não só o que estava planejado para as suas vidas,
mas fizeram mais. E fazer mais aqui não significa quantitativamente, mas se esforçaram para serem melhores. E mais do que serem melhores, se esforçaram para ser caridosos. Todos esses espíritos, os 17 que lá comparecem, começando pelo espírito Sanson, que era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, falam das alegrias que sentiram no mundo espiritual, ao olharem retrospectivamente as suas vidas e terem visto que fizeram o bem. É um enorme estímulo a todos nós, a que saiamos da condição em que nos encontramos de, muitas vezes, ainda condicionados pelo pensamento materialista no qual estamos, em grande parte, mergulhados, olharmos para nós, mas também para o outro. Na sequência, nós temos os demais espíritos. Os que estão em condição mediana são 6 comunicações. Se usarmos a comparação com o conceito da obra de André Luiz, são aqueles que cumpriram com o seu planejamento reencarnatório. Temos os espíritos sofredores, que são aqueles espíritos que mostram a sua condição no mundo espiritual. E são aqueles que, em olhando os seus depoimentos, percebemos que desenvolveram, ao longo da última existência, um grande apego à sua vida física, um grande apego, no sentido psicológico, às suas máscaras, um grande apego à sua zona de conforto, para usar uma expressão que não está na obra O Céu e o Inferno, mas que descreve bem esses espíritos sofredores. São aqueles cujos desencarnes foram mais sofridos e mais doridos, e que esses espíritos poderiam, olhando para as suas experiências, falarem, entre aspas, do inferno que encontraram como consequência das suas próprias ações. Depois nós temos 9 depoimentos dos espíritos suicidas, todos eles em condições muito difíceis, e todos eles testemunhando a vida após a morte, uma experiência que eles não supunham anteriormente a esse ato. Depois encontramos os criminosos arrependidos, 5 depoimentos tocantes de espíritos que estão num processo, como o próprio adjetivo diz, de arrependimento pelos atos praticados, e ao contarem as suas histórias e o seu processo de superação, eles tocam a nossa alma pelo esforço hercúleo que estão fazendo de se encontrarem com a verdade, porque as leis de Deus, íncitas em sua consciência, lhes chamam para isso. Temos 5 comunicações de espíritos endurecidos, que são as comunicações daqueles espíritos com maior dificuldade, inclusive, para dar um depoimento, entre aspas, para falar, para narrar a sua condição, porque são espíritos mergulhados nas vibrações do ódio, da agressividade, e nós vemos, pela mostra que Allan Kardec apresenta, e que nós corroboramos com outras que conhecemos, o quanto esse tipo de sentimento trava a condição da fala. E, por fim, Allan Kardec nos traz uma excelente demonstração dos espíritos nas expiações terrestres. 14 comunicações. E que, se nós voltarmos à primeira informação, 17 eram os felizes, que nos servem de modelo, e temos uma demonstração da condição da Terra, de fato, um mundo de provas e expiação. E quando nós olhamos para essa coleção de O Céu e o Inferno, nós vamos observar com Allan Kardec, no capítulo sobre a passagem ou o passamento, conforme a tradução, a seguinte informação: a sensação dolorosa que a alma experimenta no momento da morte é diretamente proporcional à soma de pontos de contato existente entre o corpo e o perispírito, e, por conseguinte, também a maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. E aqui nós temos um item para nós, os espíritas, para o nosso processo de educação. Esse tema que é ainda, talvez, dificílimo para nós, porque todos nós já sabemos que o céu e o inferno, no sentido clássico, não existem. E essa é uma ideia pacífica entre nós. Estamos, então, nesse processo de educação para acolher não apenas
o desencarne de familiares, de amigos, mas o nosso próprio processo. Como temos nos preparado para essa circunstância que, de fato, é certa em nossas vidas. E a literatura espírita vem subsidiando Allan Kardec, nos mostrando, por exemplo, a diferença entre morrer e desencarnar. Porque é fato que todos nós morreremos, mas quantos de nós desencarnaremos bem? Essa é uma noção do espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, psicografado por Divaldo Franco. E, mais especificamente, a doutrina dos espíritos tem nos trazido todo um suporte para a compreensão do luto, sem negá-lo, entendê-lo como um momento especialíssimo das nossas vidas, que precisa do nosso acolhimento e do nosso entendimento à luz da doutrina dos espíritos, para que essa hora, que é de testemunho, de fato seja um testemunho exitoso para todos nós. E ainda um último destaque do texto de Allan Kardec, essa contribuição fenomenal do Espiritismo às nossas vidas, a influência que o Espiritismo pode exercer nas nossas vidas e em torno daqueles com os quais nós convivemos. Vejamos que diz o codificador: para que alguém possa trabalhar pela sua depuração, reprimir as más tendências, dominar as más paixões, é preciso que renuncie às vantagens mais imediatas em prol do futuro, visto como para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferir-a à vida terrena. Não basta para isso crer, mas compreender. E a essa altura, se alguém lembrou-se da definição que Allan Kardec dá do verdadeiro espírita no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, Os Bons Espíritas, quando ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações, de fato correlacionou um item que dá total subsídio e sustentação a essa afirmação. Porque não basta crer, é preciso vivenciar as orientações da doutrina dos espíritos. Vejamos que, no final desse texto, Kardec diz: o Espiritismo, pela fé inabalável que proporciona, é, dentre as doutrinas filosóficas, a que exerce mais poderosa influência. E, nesse sentido, nós nos lembramos de Jesus, quando ele diz que somos o sal da terra. E essa afirmação ela é muito importante, que receba a nossa compreensão mais profunda, porque o sal, como um elemento da culinária, é daqueles que vai em menor proporção em relação a todos os demais que entram na preparação de um alimento. Em excesso, pode prejudicar completamente o prato que se elabora. Se falta, faz com que os demais elementos ali colocados naquela preparação percam o seu sabor, a sua intensidade. O sal existe não apenas para conservar, mas para regular o sabor. E se nos colocarmos nessa simbologia de que somos o sal da terra, nós compreenderemos que, de fato, nós não seremos muitos no mundo, mas todos nós, que nos identificamos com a mensagem de Jesus, à luz do Espiritismo, somos sal. Nós conseguimos e podemos fazer essa diferença no lugar em que estamos, sem muitas vezes anunciarmos sequer que somos espíritas, mas a nossa postura. E, nesse sentido, o tema que Kardec nos traz e que destacamos de O Céu e o Inferno para essa tarde, a nossa postura ante a vida após a vida, é nesse momento de fundamental importância em todo o mundo, porque nos mais diversos países tramitam projetos de lei que visam que seja legalizada a morte assistida. Em outros termos, que seja legalizado o suicídio. Essa ideia provém daquela ideia que Allan Kardec discute lá no primeiro capítulo
de o céu e o inferno, que não existe nada além da morte. Como espíritas, nós precisamos falar da vida estuante, de que somos espíritos numa experiência evolutiva. E mais do que falar, viver essa experiência. E quando nos encontramos, de fato, com o momento do desencarne, aí está uma ocasião em que podemos viver de forma mais aprofundada um exercício de vivência das lições da doutrina espírita. E sobre esse tema, queremos, nesse final, destacar 2 textos. Um do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Pão Nosso, e o outro de Joana de Ângeles, na obra Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco. Num texto intitulado Sempre Vivos em Pão Nosso, Emmanuel, comentando um epígrafe de Marcos, vai nos dizer o seguinte: considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual, utilizando a palavra morte nessa ou naquela sentença usual. No entanto, é imprescindível entender a morte não por cessação, e sim por transformação da vida, atividade plenamente transformadora da vida. É chegada a época, diz Emmanuel, de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. E mais adiante, nos diz o mentor o seguinte: quem passa pela sepultura trabalhando, tanto aqui como aí, verifica que só existe a desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos, invariavelmente vivos. E aí, dirigindo-se para nós, diz o mentor: não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. Vejamos que orientação de Emmanuel, dirigindo-se a nós, os espíritas. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. E aqui Emmanuel faz um jogo de palavras com o sentido de morte, desmistificando a experiência física para dizer da morte como a sonolência para as verdades espirituais. E arremata o texto dizendo: guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. E esse texto de Emmanuel, que nos fala sobre essa verdade incontestável de que Deus é o Pai dos vivos e mortais, que nós estamos numa experiência necessária ao espírito, nesse percurso que sempre fazemos de ser um espírito fora do corpo, vir ao corpo na Terra ou em outros mundos, no nosso caso na Terra, vir a essa experiência e voltar ao mundo espiritual, desenvolvendo aquilo que o Arthur Valadares, na primeira conferência dessa tarde, nos disse, dos círculos e dos ciclos evolutivos. Essa mensagem de Emmanuel nos leva ao livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, na mensagem de número 60, em que, contribuindo com a proposta de Allan Kardec, como a nos dizer o que o codificador nos trouxe, é uma pedagogia de autoeducação para todos nós, a mentora nos traz o seguinte texto: vez que outra, dedica algum tempo para meditar a respeito da morte. E vejamos que essa primeira sentença no texto nos traz para um tema em relação ao qual nós quase sempre evitamos falar, principalmente se a situação nos envolve. É como se ela fosse para terceiros, ou como se ela não existisse, ou como se esse tema não estivesse ali na base da doutrina dos espíritos. É exatamente a análise da vida após a morte que desmistifica as noções de céu e inferno tradicionais. E segue a mentora: a morte arrebata os inimigos.
E quando nós vemos isso no texto, parece que dá um alento, né? A morte arrebata os inimigos. Então, parece nos trazer um conforto. Mas como nada é sem propósito num texto de Joana de Ângeles, ela diz na sequência, arrebata também os afetos. E aí nós nos sentimos tocados. E ela prossegue dizendo, e te chegará num momento qualquer. Ou seja, esse evento é para todos. Depois diz, prepara-te todo dia como se ele fosse o teu último na terra. E aqui quem lembrou da questão 919A de Santo Agostinho, lá em O Livro dos Espíritos, aliás, a resposta de Santo Agostinho à pergunta de Kardec, há toda uma conexão. Porque se nós não nos acostumarmos a pensarmos sobre nós ao longo da existência, nós viveremos aquilo que Allan Kardec diz em O Céu e o Inferno, no capítulo sobre o passamento ou a morte, da dificuldade de nos desprendermos do corpo físico. E essa é uma lição extraordinária da doutrina dos Espíritos, nos mostrando esse momento como um momento de transição e de reinserção no mundo do qual nós, de fato, pertencemos, que é o mundo espiritual. Então, diz Joana, para que nós meditemos como se cada dia fosse o último. E um dia como esse, feliz, é um ótimo dia para que nós pensemos nisso. Depois de Joana, acostumando-te a pensar na morte, ela não te ferirá quando passe pela tua porta ou conduza alguém que te seja amado, que é, de fato, a experiência mais dolorosa. O próprio Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, assim como no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que das experiências de sofrimento na Terra, a mais dorida é, de fato, a de nos separarmos pelo desencarne daqueles a quem amamos. E pela literatura espírita, e aqui citaríamos os vários volumes do médium Francisco Cândido Xavier, psicografando as cartas dos desencarnados aos seus familiares, é tão dorido para nós quanto para eles. Prova disso, leiamos Somos Seis, Jovens no Além e, inclusive, o Crianças no Além. Esse momento precisa da nossa acolhida e do nosso entendimento. E Allan Kardec nos conduz a isso na obra O Céu e o Inferno. E, por fim, Joana de Ângeles, finalizando esse texto, nos traz um grande exemplo e muito adequado para esse 4 de outubro, quando ela diz, São Francisco de Assis aguardava a morte com a tranquilidade de quem capinava um jardim. E ainda que alguém reaja nesse momento e diga, não, mas São Francisco está muito além de todos nós, de fato, muito acima, muito além, o grande mentor da Terra. Mas a imagem poética é pedagógica e instrutiva, aguardar a morte como quem capina um jardim, aguardar a morte, cuidando da vida, cuidando de cada dia da vida, cuidando de cada oportunidade da vida, semeando de forma sequencial, frequente, renovando as forças na mensagem de Jesus, porque é essa semeadura que nos conduz ao mundo espiritual. Nenhum dos espíritos felizes que se comunicaram e tiveram as suas comunicações selecionadas por Allan Kardec para o Livro dos Médiuns, nos falam do arrependimento de terem feito o bem. Mas todos os espíritos que se apegaram à vida material e todos aqueles que cometeram crimes, inclusive o maior deles atentando à sua própria vida, nos falam dos seus profundos arrependimentos e de suas dores. Fiquemos, então, com os depoimentos dos espíritos felizes que nos estimulam a caridade, o amor ao próximo e a vivência da moral de Jesus, que é a moral que os espíritos trouxeram através do trabalho de Allan Kardec. Muita paz a todos.